Gente, eu não sei vocês, mas eu não vivo sem o meu celular. Pra onde eu vou, ele vai comigo. E aí? Você vai ao banheiro, o celular tá contigo. Você vai tomar banho, o celular tá com você. E há tantos mitos, né, que rodeiam como cuidar bem de um celular, que hoje nós convidamos a Priscila, seja bem-vinda. Obrigada. Para nos ajudar, né, Pri? Isso, vamos entender exatamente. como a gente pode cuidar bem do nosso celular. Exatamente. Por onde você quer começar? Então, eu acho interessante mostrar para o pessoal como fazer a higienização do celular, né? Porque agora com esse pandemia acontecendo, com a Covid, é importante... Como sempre, limpar, né? a gente sempre limpa a mão, mas acaba não limpando o aparelho, né? Sem dúvida. Então, eu tenho aqui um aparelho e eu sempre recomendo que, para fazer a limpeza, que a pessoa tire a capinha. É ideal sempre tirar, para limpar todo o aparelho. E aí esse aqui é um álcool isopropílico, numa concentração de 70%, recomendada pelos fabricantes, né? E a gente nunca aplica o produto direto no aparelho. Então eu tenho aqui um paninho que é de microfibra, mas pode ser um paninho de preferência que não solte fiapos. Pode ser um guardanapo, um papel toalha. Pode ser também, tá. Mas um paninho ainda assim é melhor. É. Aquele de limpar óculos. Sim, perfeito. Exatamente. É mais ou menos a mesma textura desse paninho aqui. Então a gente aplica sempre o produto no pano, nunca direto, e sempre numa quantidade que ele não fique pingando, só para umedecer. Úmido. Exatamente. Então a gente limpa sempre aqui a parte do conector de carga, né? Se tiver um cotonetezinho também pode usar, mas sem colocar lá dentro. Não tem então que cutucar a entradinha do carregador? Não precisa. Não precisa, só higienizar aqui mesmo. Aí você pode passar na tela, ó, ele fica meio úmido, mas ele seca rápido o produto, que é o produto ideal, mesmo com película, não precisa tirar as películas. E aí vai limpando as laterais, a parte de baixo, a parte da câmera e a parte traseira. Depois de fazer isso, também pode higienizar a capinha. Aí pode ser um álcool comum mesmo, mas aqui no caso a gente pode usar esse mesmo e nós pronto. recebemos aqui no programa o Dr. Bactéria, que explicou que o telefone não gosta de água, né? Não, por isso ele o não álcool. gosta. Já a Isso. capinha gosta. Isso. Então capinha pode ser água e sabão, Pode a ser. tela do celular não. Não, exatamente. Tem que ser um álcool, até porque o excesso de produto pode penetrar no aparelho, tem que ser o álcool para limpar e ter o tempo certo da secagem aqui. E sem exagero, como você mostrou. Exatamente. É só para umedecer. Isso, exatamente. Agora, derrubei o meu celular na água. Sim. Rolou um acidente na minha vida. Isso, acontece. Eu posso com muita colocar o celular dentro do arroz? Não pode colocar. Na verdade, ele não vai ter uma função efetiva na secagem do aparelho, né? Então, não vai? Não. É mito isso, então? É mito. Nossa. É mito, porque o que acontece? O arroz, ele tem sim as propriedades de absorção. Então, assim, seca, mas não o suficiente para resolver o problema de umidade dentro do aparelho, né? Então as pessoas normalmente, quando cai na água, eu vou até fazer aqui, porque normalmente a gente faz assim, né? Então, ó, colocou dentro da água. Esse eu imagino que seja a prova d'água. Esse aqui já é de demonstração Entendi. mesmo, né? Ele já não tá bem. A prova d'água só até ele quebrar a primeira vez. Se tiver uma fissura na tela, na lateral, ele já perde a resistência. Nossa, isso é muito bom você dizer. Sim. Então, se tiver uma fissura, ele não é mais a prova d'água. Não, levou um tombinho, às vezes você não parece até que tem algum pedacinho quebrado, mas ele pode ter soltado aqui e já perde a resistência. Porque se entrou uma gotinha de água, já danifica o aparelho. Dependendo da onde essa gotinha encostar dentro do aparelho, sim. Entendi. Então, aí normalmente quando cai, né, na água ou no vaso, tem gente que deixa cair assim quando vai descer do carro na calçada, assim, né? Na poça d'água. Isso. Aí a gente faz o quê? Todo mundo fala, não, põe no arroz. E falam que tem que ser rápido. Caiu, já sai correndo e coloca no arroz. Isso é mito, não precisa fazer isso. O ideal é, sem colocar no arroz mesmo, deixar o aparelho desligado, desligar o mais rápido possível. Certo. E mantê-lo na posição vertical. Sempre assim, em pezinho. Porque aí a água que está dentro vai escorrendo naturalmente e com o aparelho desligado não vai entrar em contato com a tensão elétrica e não vai causar um curto na placa. Então coloco ele em pé em qualquer lugar, Desligadinho. Desligado. Exatamente. Então assim você tem maior chances de recuperar o aparelho caso ele caia na água. E aí eu religo o aparelho depois de quanto tempo? Não, aí quando cair você tem que procurar um especialista para secar o aparelho, abrir, remover toda a umidade. Às vezes, dependendo de quanto tempo que ele já caiu, ele fica com
oxidação, então essa oxidação precisa ser removida também. Então eu não posso utilizar o nosso amigo ali, o secador de cabelo? Não pode. Não pode. Mas se eu preciso secar o telefone, por que não usar? Sim, muita gente faz isso, né? Normalmente, principalmente aqui na parte do conector de carga. Sim, eu né? mesma já fiz. Exatamente. Então a gente normalmente faz isso, mas não pode porque para você aquecer o aparelho, como é um componente eletrônico, ele tem um limite de temperatura que pode ser atingida ali dentro. Então você às vezes coloca o secador num pedacinho só e você está aquecendo demais aquele pedacinho que pode causar um dano maior no aparelho. Pode danificar um componente da placa e o aparelho ficar inutilizado. Então o ideal é colocar na posição vertical com ele desligado e buscar ajuda. Isso, o mais rápido possível. Quanto mais rápido, maior as chances de recuperação. Ótimas dicas. Sim. Vou dar um recado e volto pra gente seguir com esse papo. Muito Obrigada. bom. Agora o recado, gente, é pra você aí que gosta de viajar. Eu sou assim, como cuidar do seu celular da melhor forma possível. Então falamos da umidade e agora vamos falar sobre o quê? Sobre a bateria. A bateria. Isso. Eu sempre digo para as pessoas que o item que requer mais atenção nos aparelhos celulares são as baterias, porque a gente chega à noite em casa, coloca para carregar, tira da tomada só no dia seguinte. Então, como é um componente que aquece muito, eu falo, sempre precisamos cuidar direitinho da bateria. Eu posso fazer isso? Chegar em casa, colocar no carregador e deixar até a manhã seguinte? Olha, a gente acaba fazendo, mas se tiver como não fazer isso, é melhor. A gente no dia a dia vai dormir, coloca para carregar e deixa. Mas, por exemplo, se for um pouquinho antes de você dormir, o ideal é remover do carregador e passar a noite com ele carregado. Se eu mantiver no carregador, eu posso deixar a minha bateria viciada? Sim. Na verdade, esse tipo de bateria atual não vicia, né? O que acontece é que ela fica com a carga máxima e continua recebendo tensão. Então você pode causar, com o decorrer do tempo, um inchaço na bateria. Aquilo é uma bateria? Essa bem inchada aí no meio? Isso, esses aqui são alguns modelos, algumas baterias que a gente já removeu de alguns aparelhos e elas ficam assim verdadeiramente. Nossa! Elas vão estufando, então elas começam um pouquinho menos, ó. E aí depois elas vão ficando mais inchadas, isso vai danificando o aparelho. O primeiro sintoma que normalmente a gente percebe é que ele está descarregando muito rápido. E isso acontece justamente por eu deixar muito tempo carregando. Um dos fatores é fatores. deixar esse muito tempo carregando. Quais são os outros fatores que danificam a bateria? Sim, seriam os carregadores que não são os adequados. Os originais, né? Exatamente. Naquele baratinho que a gente compra. É porque, na verdade, os fabricantes já fazem o carregador com a tensão específica para cada aparelho. Então aí você vai em algum lugar e fala, vou colocar esse carregador turbo nesse aparelho que talvez não suporte esse carregamento, só para ver se ele carrega mais rápido. Mas na verdade você está danificando o seu aparelho, sua bateria, porque ele está recebendo uma tensão que ele não aguenta também. E aí pode acontecer isso com a sua bateria. Exatamente. Então o ideal é perder o carregador, compre um original de acordo com o seu aparelho. Isso, exatamente. Ou que não seja do fabricante, mas que tenha a mesma voltagem na caixa, normalmente tem escrito, e algum com boa qualidade, né? E o que fazer se meu celular de repente desligou? Isso já aconteceu comigo, ele desliga e parece que não liga mais. O que eu faço? Vários fatores podem causar esse problema. Às vezes você está lá, a tela trava, você reinicia o aparelho e ele não vai. Então pode ser alguma falta de atualização de software, porque os fabricantes disponibilizam normalmente as versões novas dos programas. Se você fica muito tempo sem fazer essa atualização, pode acontecer dele ter algum erro na inicialização e não conseguir ligar. Outro problema pode ser a bateria, pode ser que tenha dado um curto interno e também ele não consegue fazer a passagem de energia para ligar o aparelho. Então, quando acontece esse tipo de problema, o melhor é ir até um técnico especialista para ele avaliar o problema e consertar, porque se você ficar tentando em excesso, você pode danificar o aparelho. E eu posso colocar no carregador nesse momento? Se ele desligou, eu posso testar? Tentar dar uma carga extra e ver se ele liga ou é melhor não? Sim, pode sim, porque às vezes é um problema da bateria. Da bateria, né? Então você pelo menos consegue ver se o aparelho deu um sinal de vida, você consegue ver se ele tem algum sinal de vibração.
alguma coisa que possa identificar que pode ser, por exemplo, um problema de tela. Você acha que ele não ligou porque você não vê luz na tela, mas o aparelho em si está ligado. E aí busca assistência técnica. Sempre é um especialista, sempre o mais rápido possível para evitar danos maiores. Esse assunto gera muitas dúvidas e o pessoal de casa mandou algumas perguntas pra gente. Vamos colocar na tela a primeira delas. A pergunta é da Rafaela Pérez. Às vezes, depois que eu higienizo o celular, aparece uma mensagem dizendo que está com água na entrada do carregador. O que eu devo fazer nesse caso? Essa pergunta é muito boa. Sim, e é frequente, a gente responde quase que diariamente essa pergunta. O ideal é desligar o aparelho, é a mesma coisa de quando ele cai na água. Desliga o aparelho, nesse caso por menos tempo, mas mantenha sempre na vertical para esse excesso secar rapidinho e depois você liga novamente. Não posso pegar um cotonete e ir lá secar a entradinha. Não pode, porque às vezes você põe uma pressão a mais do que o necessário, você pode entortar os pinos, você pode danificar ali, então é melhor não fazer isso. Melhor... Até entrar um fiapinho, né, do algodão, isso. Então não. Não pode. O fiapinho, inclusive, é um problema que acontece com todo mundo no dia a dia e as pessoas tentam limpar com cotonete, acaba causando um problema maior. Porque esses fiapinhos que a gente usa no bolso, assim, você coloca o celular no bolso, um fiapinho que solta da roupa vai se acumulando ali no conector de carga. Aí você conecta o cabo e você está prensando aquele fiapinho. Nossa, ele vai entrar mais profundo no celular. Sim, ele vai chegar uma hora que ele fica ali uma camada de fiapinhos ali que impedem o carregamento. Então, é bom sempre dar uma passadinha no especialista. Normalmente as assistências não cobram para fazer esse serviço de limpeza, mas removem isso. Então, quando você percebe que o conector está meio dançando para se encaixar, pode ser isso também. Muito bom. Então, não pode cotonete. Tem mais uma pergunta para você. É da Juliana Ávila. Usar o celular enquanto carrega na tomada realmente é perigoso? O celular ele fica com uma tensão elétrica também. Existe uma maquininha que detecta quando que o aparelho está recebendo uma tensão. O certo mesmo é não utilizar durante o carregamento. No dia a dia, a gente usa muito. Não tem como se livrar disso, porque às vezes você está carregando no carro, já está conversando com alguém pelo Viva Voz, ou está trabalhando numa videochamada, precisa de carga. Então, o ideal nesses casos é utilizar o carregador e o cabo original. E aí, se eu fizer isso, nem eu, nem o telefone corre perigo. Sim, corre menos perigo, porque o ideal seria não utilizar. Carregar, usar e depois colocar. Exatamente. Difícil isso, hein? Difícil. Próxima pergunta, da Luciana Délia. Levar o celular para a praia pode danificar o aparelho? Eu ouvi dizer que o sol constante pode fazer o celular parar de funcionar ou até explodir. É verdade isso? É verdade, sim. Porque na praia, normalmente, assim, na areia, o calor é muito maior do que numa casa, num prédio, numa sala. Então, o celular fica exposto àquela alta temperatura e se tiver em uso, pode sim explodir, porque... Mas ele não desliga sozinho? Aparece aquela mensagem que ele tá quente e ele desliga? Alguns sim, alguns não têm essa mensagem. Quando ele aparece a mensagem, é ele dizendo... Me ajude, né? Ele coloque na sombra. E tem alguns até que já desligam automaticamente, que é aquele recurso de segurança do próprio aparelho. Então, o ideal é assim, na praia você desliga, usa para tirar as fotos, fazer uma ligação e depois mantenha sempre na sombra, usar o menos possível. E cuidado com areia também, né? Com certeza, principalmente nos conectores de carga ali, que elas ficam acumuladas. Priscila, adorei! Obrigada! A Priscila é especialista em conserto e manutenção de smartphone. O contato dela é o 961702333. É o WhatsApp, tá? 961702333. O site é digivida.com.br e você entende de tudo, então. Sim. Se é pra consertar, é só te chamar. Pode chamar. Vou anotar seu número. Pode anotar. Porque o que eu estrago de telefone não tá escrito. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi super esclarecedor. Obrigada. Seguimos agora.